Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de empreendedorismo. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à exploração das diferentes aplicações que são associadas à manifestação do fenômeno empreendedor. Especificamente, vamos trabalhar com a questão das franquias. As franquias são um modelo de negócio bastante difundido no mercado e estão à disposição de diferentes empreendedores, investidores, empresários, enfim, pessoas que estão interessadas a entrar no ambiente empresarial, mas não dispõem dos conhecimentos ou não dispõem dos recursos ou das competências efetivamente necessárias para se aventurar no contexto empresarial. Muito embora, quando nós falamos de franquias, nós temos já praticamente estabelecido um senso comum, porque todos nós já conhecemos diversas marcas, diversos empreendimentos que estão estabelecidos e já dominam o mercado brasileiro e internacional e trazem uma contribuição bastante interessante em termos de participação de mercado, em termos de competitividade empresarial. Nós precisamos estabelecer, afinal de contas, o que é uma franquia, quais são as suas características, quais são as suas principais vantagens e as suas principais desvantagens e entender também qual é a participação do modelo de negócio de franquias no mercado brasileiro, no setor empresarial brasileiro. As franquias, então, elas vão acabar assumindo uma atuação em diferentes setores de atividade, passando pelos já extremamente conhecidos fast foods, para outras atividades como o setor de beleza, o setor de automóveis, setor de ensino, setor de turismo, setor de prestação de serviço, enfim, nós temos inúmeras possibilidades. Então as franquias são definidas como um sistema comercial que gira em torno do estabelecimento de um contrato. Todo sistema de franquias, toda relação estabelecida entre um sujeito que procura estabelecer um modelo de negócio que é estruturado em torno de uma franquia e indivíduos, empresários, investidores, futuros empreendedores que buscam no modelo de franquias uma alternativa de empreendedorismo, vão estabelecer uma relação contratual. Neste contrato, então, é estabelecido o modo como vai ser concedido o direito de uso a uma dessas partes que nós chamamos de franqueado, do direito de dirigir e explorar uma unidade de negócio concebida, um modelo de negócio formatado por uma outra parte que nós chamamos de franqueador. Uma franquia, então, consiste essencialmente de uma organização que é fruto da formatação de um modelo de negócio que foi testado no mercado, que foi fundamentado em torno de um produto ou de um serviço específico, passando a ser escalado para uma quantidade maior de empresas em uma determinada região, em um determinado país, balizado através de um relacionamento contratual entre franqueado e franqueador, que vão passar, então, a partir dessa relação de cooperação, a produzir ou comercializar produtos e serviços de acordo com aqueles elementos, de acordo com aquelas regras que foram definidas e pré-estabelecidas no contrato firmado entre essas partes. O franqueador, então, é o indivíduo, ou o empresário, o empreendedor, melhor dizendo, que cria um negócio, aquele negócio é testado no mercado, ele passa a atuar de uma forma bastante interessante, de uma forma bastante competitiva no setor em que ele atua. A partir disso, ele padroniza o seu negócio, formata o modelo de negócio e passa a buscar o processo de franqueabilidade, aonde ele formata e ele padroniza uma marca, aonde ele padroniza um produto, um layout, uma série de procedimentos que podem ser reproduzidos em escala. Em diversas novas unidades é concedido o direito de exploração a um terceiro que não o empreendedor especificamente. A esse indivíduo nós damos o nome de franqueado, que é uma pessoa física ou jurídica que adere a esse modelo de negócio, que compra o direito de uso e exploração desse modelo de negócio. O franqueado, então, é um indivíduo, é um empreendedor que investe os seus recursos porque ele acredita no potencial daquele modelo de negócio, passando a operar com a marca do franqueador, passando a operar com o layout, com os produtos, com a imagem,
a partir das estratégias de marketing estabelecidas pelo franqueador e de acordo, evidentemente, com todos os padrões que foram por ele estabelecidos. Então nós temos uma relação bastante interessante e bastante complexa, baseada na dinâmica entre um franqueador que estabelece o seu modelo de negócio e o franqueado que explora esse modelo de negócio através do seu investimento. O sistema de franquias, é importante destacar, surge entre os anos de 1850 até mais ou menos os anos de 1890 nos Estados Unidos. As primeiras unidades franqueadas foram nos setores de costura, passando posteriormente para as concessionárias de automóveis e os postos de gasolina. Então o modelo de franquias ele acaba acompanhando todo o processo de revolução industrial e todo o processo de inovação que se segue a partir dele, criando meios para comercializar esses novos produtos, essas inovações que foram sendo introduzidas no mercado ao longo do período da Segunda Revolução Industrial. Posteriormente, entre a década de 20, passando principalmente por um período no pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 50, o modelo de negócio de franquias migra da comercialização específica de produtos para o setor de serviços. E nesse setor de serviços se destaca a exploração do modelo de negócio de franquias nos restaurantes de fast food. É neste contexto que surgem Burger King, que surgem McDonald's principalmente, e que surgem várias outras marcas que vão explorando o modelo de negócio de franquias para principalmente aproveitar a oportunidade de negócio de nacionalizar marcas, nacionalizar produtos, nacionalizar serviços que faziam bastante sucesso nas suas regiões específicas, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos. No Brasil, as primeiras franquias surgem a partir da década de 60 e começam a se difundir de uma forma mais efetiva na década de 70. A primeira franquia que se tem registro no Brasil foi uma escola de idiomas. Depois começou a surgir, já na década de 70, as primeiras franquias de fast food, as primeiras franquias de cosméticos, no caso Bob's, Boticário e assim por diante. E esse setor começou a ter a sua configuração inicial no Brasil a partir deste cenário. Com a evolução das franquias, em 1987 foi criada a Associação Brasileira de Franchising, que é uma instituição que procura organizar e reunir, a partir do ponto de vista do associativismo, todos os agentes franqueadores para defender os seus direitos e também para defender o modelo de negócio de franquias aqui no Brasil. Foi a partir dessa atuação da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que nós tivemos em 1994 o estabelecimento daquela que é chamada de Lei de Franquias, que é um importante marco jurídico legal que veio para trazer um pouco de segurança jurídica para a relação contratual que existia entre franqueados e franqueadores. Esta lei foi bastante importante no sentido de fomentar o desenvolvimento das franquias e do sistema de franchising no Brasil, e ela foi atualizada no ano de 2019 também para permitir outras inovações e para dar sustentação legal a vários outros tipos de modelo de negócio que também se configuraram como franquias, como por exemplo é o caso das microfranquias. Do ponto de vista jurídico e financeiro, a lei de franquias ela estabelece algumas das principais formas de remuneração dos agentes franqueadores nesse processo de estabelecimento do sistema de franquias. De modo geral, um franqueador pode ser remunerado a partir de 3 perspectivas distintas. A primeira delas é a taxa de franquia, que é um valor pago para que um empresário, um investidor, se torne franqueado daquela franquia que ele venha a escolher. Geralmente essa taxa ela é estabelecida e paga no ato de assinatura do contrato. Ao mesmo tempo, após a abertura da unidade franqueada, o franqueado deve pagar uma taxa mensal que é chamada de royalties. Os royalties são um valor percentual pago, na maioria dos casos, sobre o faturamento mensal que a empresa tem, variando, por exemplo, em torno de 3, 5, 10% do faturamento mensal. Os royalties, então, para uma unidade franqueada se transformam em um custo fixo, que deve ser mensalmente pago para o franqueador.
Essa taxa, então, passa a ser uma forma de remunerar o direito de uso da marca do franqueador. Por fim, nós temos o fundo de marketing. Fundo de marketing é um valor pago, seja percentual ou fixo, para formar um fundo financeiro que vai ser direcionado para pagar as propagandas, as publicidades, as ações de promoção e assim por diante. Então, esses três dispositivos são aqueles que garantem a remuneração e o funcionamento do sistema de franquias, sobretudo do ponto de vista do franqueador. A título de exemplo, digamos que nós quiséssemos abrir uma unidade franqueada da Cacau Show. Nós teríamos que pagar inicialmente como taxa de franquia um valor que vai variar de acordo com o tamanho, de acordo com a proposta daquele estabelecimento, entre 10 e 40 mil reais. Para a instalação do ponto da unidade franqueada, gastaria-se algo em torno de 30 a até 125 mil reais. Também haveria uma necessidade de capital de giro variando entre 20 e 40 mil reais, o que demandaria então um investimento total para a abertura dessa unidade franqueada variando entre 75 mil e 240 mil reais. O franqueador da Cacau Show projeta para suas unidades franqueadas um faturamento médio mensal de 80 mil reais e um período de retorno sobre esse investimento variando entre 18 e 24 meses. O fundo de marketing varia de acordo com a sazonalidade. Lembramos que chocolate é um produto bastante sazonal, sendo bastante consumido em épocas como a Páscoa e o Natal, mas tendo uma procura menor, sobretudo no período do verão. É então feito um rateio entre os agentes franqueados e a partir disso é estabelecido o valor que cada um deve pagar para esse fundo de marketing que faz as propagandas na televisão, na internet e assim por diante. Por fim, a taxa de royalties também é um valor variável e que vai ser baseado no valor de venda dos produtos. Então, quanto mais produtos você vender, evidentemente o seu faturamento vai ser maior e o valor que você vai pagar a título de royalties também vai ser maior. Evidentemente, o sistema de franquias apresenta inúmeras vantagens para os indivíduos, os investidores, os empreendedores que buscam no modelo de negócio das franquias uma alternativa ao empreendedorismo. Nós podemos mencionar de que se trata de um modelo de negócio que já foi testado no mercado, portanto, as suas taxas de insucesso e de fracasso são bem menores em comparação a empresas que são lançadas no mercado de forma totalmente inovadora ou de forma totalmente nova nesses mercados. Nós também podemos destacar que existe uma facilidade muito grande para a abertura dessas unidades. Cabe aqui ressaltar que qualquer indivíduo que disponha dos recursos e se enquadre no perfil desejado pelo franqueador pode ter sucesso no processo de negociação para a abertura de uma unidade franqueada aqui na cidade, por exemplo. Esse franqueado, que às vezes pode ser um indivíduo que vem do mercado, que vem de outras profissões, é um profissional liberal ou era um funcionário de uma grande empresa e que se vê numa situação de sair dessa empresa e tem vontade de empreender, ou seja, não tem o conhecimento necessário, não tem a competência, não tem a leitura de mercado necessária para entrar em uma atividade empreendedora, a esse indivíduo é dado pelo franqueador todo um suporte do ponto de vista de gestão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista financeiro, enfim, o franqueado recebe todo um suporte do franqueador para o processo de condução da sua unidade franqueada. Uma outra vantagem que pode ser destacada faz referência à padronização. Então, como todos nós conhecemos, se nós vamos em um restaurante de fast food, nós esperamos encontrar os mesmos produtos, os mesmos serviços, enfim, a mesma qualidade daqueles que você vai observar em uma cidade, você indo para outra cidade, para outra região, você espera encontrar o mesmo padrão de serviço. Isso, evidentemente, contribui para uma outra vantagem do sistema de franquias, que é a redução de custos. Nesse modelo de negócio, geralmente, os produtos ou os insumos que vão basear tanto a comercialização quanto a prestação de serviços são comprados em grandes pacotes de produtos pelas franquias. E as franquias vão distribuir para suas unidades franqueadas. Então, o franqueado ele não teria necessariamente um contato diretamente com o fornecedor, mas ele compra o seu estoque, ele compra os produtos ou os insumos que ele vai precisar
da própria franqueadora. No entanto, evidentemente, o sistema de franquias também tem algumas desvantagens. As taxas de franquia, os royalties e o fundo de marketing, principalmente os royalties e o fundo de marketing, acabam por se estabelecer como custos fixos, que acabam atrapalhando um pouco o cotidiano do empreendedor e do franqueado. Além disso, por estar atrelado a uma relação contratual e a todas essas características que nós mencionamos em relação à padronização, que é considerada uma das vantagens do sistema de franquias, por outro lado, o empreendedor, o franqueado, ele tem uma menor independência para inovar, para criar coisas novas, para inclusive tomar suas próprias decisões dentro da unidade franqueada. Ele tem que seguir aquela cartilha que foi estabelecido pela franqueadora. Isso implica, evidentemente, em uma falta de flexibilidade, em uma velocidade menor para se adaptar a mudanças que ocorrem no ambiente, a mudanças que surgem no mercado, porque ele depende do estabelecimento de regras ou de estratégias que vão ser desenvolvidas pela franqueadora para depois se ajustar a essas mudanças que surgirem no mercado. Essas limitações vão então acabar implicando em restrições ao crescimento da unidade franqueada, mas principalmente a uma restrição e uma limitação em torno de inovação. O franqueado pode até sugerir coisas novas, novos produtos, novos processos, novas formas de se fazer as coisas dentro da unidade franqueada, mas esse processo precisa ser aprovado pela franqueadora. Caso contrário, ele não pode simplesmente adotar uma nova linha de produto, agregar um novo insumo nos produtos que ele já comercializa, mudar a política de preço. Ele não tem liberdade para adotar nenhuma dessas alterações, nenhuma dessas inovações, sem antes passar pela autorização da franqueadora. Neste sentido, a gente acaba identificando que existe uma dependência significativa do franqueador para tomar decisões, para estabelecer estratégias, para avaliar inovações, para criar novas formas de se relacionar com os consumidores ou com o mercado, para responder à concorrência e às mudanças que surgem no cenário, na economia ou na sociedade. No entanto, é importante destacar que mesmo com essas desvantagens, que a gente pode até mais ou menos mencionar como desvantagens de um ponto de vista mais gerencial, que vão tornar a gestão da unidade franqueada um pouco mais complexa, o sistema de franquias ainda traz, por ter todo esse preparo, todo esse planejamento, todo esse processo de definição e testagem de modelo de negócio, uma taxa de insucesso muito menor do que o daquelas empresas que são de empreendedores individuais, digamos assim. Enquanto que na aula anterior nós vimos que praticamente 1/3 a 1/4 das pequenas empresas abertas fecham após 2 anos de atividade, a taxa de fechamento de franquias varia em algo em torno de 10% a 15%. Em períodos em que a economia do país apresenta crescimento, essa taxa de insucesso é ainda menor. Durante o período variando em torno de 2005 até mais ou menos 2012, 2013, as franquias aqui no Brasil apresentavam uma taxa de insucesso que variava entre 3% e 5%, que é uma taxa bastante reduzida se comparada à taxa de insucesso de pequenas empresas de um modo geral. Então a franquia surge como uma alternativa bastante interessante ao desenvolvimento da atividade empreendedora. Para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês alguns números do que representa um sistema de franchising para a economia brasileira. Ao longo dos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento significativo no número de unidades franqueadas estabelecidas na economia brasileira. Enquanto em 2015 nós tínhamos por volta de 138 mil unidades franqueadas, nós fechamos 2019 com 160 mil, praticamente 161 mil unidades franqueadas no Brasil. Só de comparação ao ano de 2018, nós tivemos um crescimento de quase 5% no número de unidades franqueadas, com destaque para novas marcas atuando no mercado e para o desenvolvimento de novos formatos e modelos de negócio inovadores, sendo estabelecidas como franquias. O número de redes, ou seja, de franqueadores, também apresentou uma expansão. Muito embora
tenha tido um decréscimo, sobretudo em função da crise econômica que o país enfrenta desde mais ou menos 2014, em que nós tivemos uma diminuição do número de redes de 3.073 em 2015 para 2.845 em 2017, nós temos observado no ano de 2018 e 2019 um acréscimo de mais ou menos 2,5%, chegando e retomando quase o patamar de 3.000 redes franqueadoras no país. Esse crescimento, sobretudo e no caso do ano de 2019, foi explicado pelo surgimento de novas franquias, de novos modelos de negócio que se transformaram em franquias e também no setor de alimentação, o que mostra aí uma retomada do sistema de franquias, principalmente da área de serviços no Brasil. Os dados da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, também nos mostram que o faturamento das unidades franqueadas como um todo também tem apresentado um crescimento significativo ao longo dos últimos anos. Se em 2015 variava em torno de quase 140 bilhões de reais em faturamento, isso considerando todas as franquias e todas as unidades franqueadas, em 2019 esse valor chegou a quase 187 bilhões de reais. O que mostra, por exemplo, um crescimento de quase 7% em relação ao ano de 2018. Esse crescimento no número de unidades franqueadas acaba impactando, inclusive, não só na receita, na renda desses empreendedores, dos franqueadores, mas também impacta na sociedade através da geração de empregos. Se nós somarmos o valor de empregos que é gerado pelo sistema de franquias brasileiro, no caso de 2015, a gente tinha aí por volta de mais ou menos 1.200.000 vagas de emprego sendo ocupadas. Chegamos em 2019 com quase 1.350.000 vagas. Houve um crescimento só em comparação ao ano de 2018 de 4,6%, o que revela que é um setor que está ficando cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo e participando de forma cada vez mais ativa da economia brasileira. Por fim, em termos de setor de atividade das unidades franqueadas, nós sempre temos aqui no Brasil o destaque de alguns setores específicos. O setor de alimentação, o setor de casa e construção, setor de comunicação informática e eletrônicos, entretenimento e lazer, hotelaria, limpeza e conservação, moda, saúde, beleza e bem-estar, serviços automotivos e serviços educacionais. Vejam que nós temos alguns setores, como é o caso do setor de alimentação, que é o mais importante dentro do sistema de franquias brasileiro, que também vem apresentando um aumento na participação em torno do faturamento. Em outros casos, nós temos no setor de comunicação, informática e eletrônicos e no setor de casa e construção aqueles que estão com um crescimento mais acelerado, se tornando aí importantes alternativas para o desenvolvimento de atividade empreendedora e explorando o modelo de negócio de franquias. Então, com isso, nós podemos concluir a nossa aula de hoje com alguns subsídios para avaliar se, afinal de contas, o sistema de franquias representa um bom ou um mau negócio. É claro que cada unidade franqueada, cada rede franqueadora vai apresentar as suas particularidades, as suas especificidades. Cada uma vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, mas nós podemos chegar a uma ideia, a uma conclusão de que as franquias facilitam e auxiliam indivíduos que buscam no empreendedorismo uma forma de atuação no mercado, uma forma de exploração de oportunidades, uma forma de seguir até mesmo o seu perfil, o seu comportamento, os seus sonhos de ter o seu próprio negócio, encontrando no sistema de franquias uma boa alternativa para essa finalidade. Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, nós estamos sempre disponíveis nos canais da disciplina, seja no YouTube, seja no Google Classroom, seja no e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.